E aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Alexandre Fonseca, a gente está aqui mais uma vez no canal Contrassenso, no canal no YouTube. Eu tenho postado no Instagram também, mas me segue aí no YouTube, galera. Então a gente está hoje aqui para falar um pouco sobre economia, mais uma vez sobre economia, esse assunto que está realmente aí diariamente nas redes sociais, na televisão, na mídia, e é importante que a gente continue falando sobre isso. O assunto que está em voga agora é a saída da Ford do país. Essa empresa tão famosa e tão histórica no Brasil, ela está aqui no Brasil há mais de 100 anos, ela chega aqui em 1919, o próprio Henry Ford trouxe ela aqui para o país, criando até uma cidade chamada Fordlândia, onde ele tinha esperança de poder criar lá insumos e pegar matéria-prima para pelo menos seus pneus fossem fabricados, né? Não saiu nenhuma matéria-prima suficiente nem para fazer um pneu, mas a história está lá, Fordlândia, e hoje temos que essa empresa decidiu sair do país. Ela tinha 3 fábricas ainda no Brasil, fechou as 3 nessa decisão, que deixou todo mundo surpreso, assustado até com o que está acontecendo, porque foram mais de 5 mil empregos diretos perdidos, fora os indiretos, porque a cadeia produtiva de uma fábrica de automóveis é muito grande. Então ficou a pergunta: o que aconteceu? O que foi feito de errado? O que o Brasil fez de errado para isso acontecer? Por que a Ford saiu do Brasil, afinal de contas? E aqui eu queria levantar algumas questões e pensar em algumas soluções. Eu acho que também não adianta só olhar para trás pensando que foi feito de errado, mas também pensar em alguma coisa que a gente para olhar para frente. Um dos primeiros motivos para a Ford ter saído do país foi a própria má gestão da empresa. Isso é inegável. A empresa veio perdendo participação no mercado automobilístico ao longo dos últimos anos, principalmente a partir de 2013, quando veio a crise. Isso é um outro ponto, mas ela veio perdendo participação, e hoje a participação dela é menor até que a própria Hyundai. As empresas mais famosas no Brasil, né, sempre foram a GM, a própria Ford, a Fiat e a Volkswagen. Mas hoje a Ford está perdendo participação no mercado para a própria Hyundai, que é uma empresa que, apesar de muito até querida pelo brasileiro, eu acredito, ela não é tão relacionada a uma empresa popular, né? Os carros são mais caros, etc. Mas, assim, a participação hoje da Hyundai é 8% e pouco, foi pelo menos no ano passado, e da Ford foi 7% e pouco na participação de mercado. Então, para você ver como que isso vem caindo ao longo dos últimos anos, já chegou a ser até poucos anos atrás de 11%. Então isso demonstra como que a empresa tem sido má gerida, né? Então isso foi um dos motivos. E não só no Brasil, no mundo todo ela vem caindo de desempenho, ela vem fechando fábricas ao redor do mundo. No próprio Estados Unidos ela tem fechado fábricas. Então isso não pode ser relevado, assim. A própria culpa da empresa, ela vem perdendo dinheiro nos últimos anos, como ela própria mesma admite aqui no Brasil. Apesar de ter um dos carros mais vendidos, se for olhar o Ford Ka, as 2 versões do Ford Ka, ele é o segundo carro mais vendido no Brasil, pelo menos foi nos últimos anos. Mas no geral ela perdeu muita participação do mercado. Outro ponto que a gente tem que falar é a falta de demanda por carros, como no geral no Brasil. O setor automobilístico viveu um boom, principalmente a partir dos anos 2000. Cidades como a minha, em que eu vivo, Volta Redonda, no interior do estado do Rio de Janeiro, viu o número de carros dobrar em 15 anos dentro da cidade, né? Isso veio um boom muito grande. Houve uma política de incentivo à compra de carros durante os anos petistas, né? Diminuíram impostos como o IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados. Então houve além de uma política de redistribuição de renda, mesmo que feito de forma muito embrionária, mas foi feito. Então isso ajudou a aumentar a demanda por carro, e o carro é ainda um sonho do brasileiro, né? Sempre, ainda é, já há muito tempo que e ainda é um sonho do brasileiro. Só que, principalmente a partir da crise de 2013, que chega no Brasil em 2013, o brasileiro perdeu o poder de compra e o poder de comprar um carro. Isso é muito claro. Você vê, a gente olhar para boa parte do brasileiro, 70% do brasileiro recebe salário mínimo. E o próprio salário mínimo vem sendo desvalorizado. A partir dos anos Temer e Bolsonaro, por exemplo,
acabou a política de valorização do salário mínimo. Como que é a política de valorização do salário mínimo? Antes, a inflação subia 5%, vamos dizer, o salário mínimo aumentava 7%, 10%. Então, ou seja, se eu recebia antes um valor e agora eu estou recebendo 10% a mais e a inflação foi 5%, eu aumentei meu valor de compra. Eu consigo comprar mais coisas com esse salário que eu estou recebendo esse ano do que eu comprava ano passado. Agora não. Agora o salário mínimo foi reajustado o mesmo número da inflação. Ou seja, eu consigo comprar, teoricamente, a mesma coisa que eu comprava ano passado. Então é isso. Então o poder de compra das pessoas que ainda estão empregadas, que têm ainda um salário mínimo, está estagnado. E sem contar que eu acho que é o principal problema, milhões e milhões de pessoas perderam suas vagas de emprego. O desemprego chegou no Brasil a 5%, hoje chega a 15%. Então a demanda nacional por produtos diminuiu muito. Se a gente tem uma população imensa desempregada. Então a primeira coisa que afeta é o que? Produtos mais caros e que a gente tem que comprar a longo prazo. Porque a primeira coisa que você vai cortar é isso. Se eu não tenho emprego, eu preciso comer, eu não vou comprar um carro. Então é a primeira coisa que acontece. Então a demanda brasileira caiu muito. E o que poderia ser feito com relação a isso? Existem várias medidas. Como eu falei anteriormente, os governos petistas colocaram pelo lado da demanda, pelo lado da oferta. Então eles foram incentivar as empresas a produzirem, né? No caso, dar incentivos fiscais, diminuir o imposto, etc. E também que tem o efeito de baratear o carro, isso é bom para o consumidor. Agora existe o lado da demanda, você incentivar as pessoas, o poder de compra das pessoas. No caso, você colocar medidas de redistribuição de renda, você criar programas de pleno emprego, que isso é possível, a gente vai debater em outro vídeo, como incentivar amplamente o emprego no país. Então são políticas que são necessárias para que se mantenha o mercado consumidor ativo. A gente tem falado muito disso, a gente precisa que mantenha a demanda por produtos, apesar de todas as questões relacionadas a um projeto desenvolvimentista, que seria o quê? Incentivar consumo atrás de consumo. Isso enquanto o planeta não aguenta mais, a questão do aquecimento global, etc. Criar uma política de desenvolvimento humano e social através de consumo é problemática, mas ainda é o que a gente vive. Então a gente pode continuar lutando por um modelo diferente, mas é preciso aceitar a conjuntura atual e defender sim que seja distribuído renda para que as pessoas possam entrar no mercado consumidor e assim continuar o desenvolvimento que a gente está tentando alcançar, que no caso é o mínimo ainda, são as pessoas comerem e terem algum tipo de qualidade de vida básica. Um dos outros motivos é a questão da automação. A automação ela tem aumentado no mundo todo, crescido muito a passos acelerados ao redor do mundo, o que tem feito com que, se antes eu precisava de 1.000 trabalhadores para realizar um certo trabalho, produzir 100.000 carros, hoje eu preciso de 500 trabalhadores para produzir esses mesmos 100.000 carros. Se eu não estou precisando, se a demanda não está aumentando tanto, se eu não estou precisando construir 150, 200 mil carros, a demanda está estagnada em 100.000 ou às vezes até diminuindo, eu vou cada vez mais demitindo as pessoas e substituindo essas pessoas por máquinas. Porque não precisa, isso é a realidade, infelizmente. Então, as fábricas brasileiras foram fechadas, ainda vamos ver carros Ford aqui no Brasil, concessionários, etc., porque esses carros vão vir de fora. Então, ainda tem fábricas na Argentina e no Uruguai, que são outras questões. Na Argentina, por exemplo, eles fazem carros mais especializados, questão de SUV, carros maiores, que tem maior lucratividade, que é a ênfase que a Ford quer dar. E esses carros, lá eles vão continuar produzindo bastante, no Uruguai também, talvez nem precisando aumentar muito o número de funcionários para poder dar conta da demanda brasileira. Isso é a realidade que a gente vive no mundo hoje. E a outra questão são os impostos no Brasil, né? Muito se fala do custo do Brasil, que é muito caro, as coisas, muito caro produzir, etc. Mas o problema maior não é nem ser caro produzir, mas é caro comprar no Brasil. A estrutura tributária no Brasil hoje pende todo sobre o consumidor. Já que a gente não vai cobrar imposto sobre
taxação de grandes riquezas, sobre lucros e dividendos, sobre herança, etc. A gente tem que tirar impostos de algum lugar. É assim que o Estado moderno funciona. Eles acabam escolhendo lugares de onde retirar dinheiro da economia. E a gente acaba tirando então do consumo. E isso afeta todos nós de forma diferente, porque um milionário compra arroz, compra feijão, compra uma bicicleta, uma bola, para ele não é nada. Mas pra gente comprar arroz, feijão e etc., é muito. Mas é assim que e o imposto é para todo mundo igual. Quem paga imposto mesmo sobre renda, imposto de renda, são 15% dos brasileiros. 15% apenas, e paga no máximo aí 27%, que é minimamente comparado com outros países, né? Chegar nos Estados Unidos é mais de 30%, a Inglaterra é muito mais, etc, etc. Mas a gente cobra então sobre o consumo. E isso é um problema muito grande, isso não vai ser resolvido com essa reforma tributária que estão querendo colocar, talvez até ser piorado. Mas então hoje, quando a gente vai comprar um carro, mais ou menos 50% é imposto. Isso é perverso. Há outras maneiras de você tirar dinheiro da economia, de você cobrar imposto, etc. E quem paga a culpa de tudo isso, a culpa são dos poderosos, mas quem acaba pagando pelo pacto somos nós. Então é preciso rever essa estrutura tributária, porque aí você incentiva o consumo, você dá direito, dá poder para o consumidor comprar, já que acaba sendo mais barato, e a gente tem que pensar na distribuição de renda também para que aumente essa demanda, né? A gente vai fazer outros vídeos sobre tudo isso, sobre automação, sobre impostos, sobre essa própria questão da questão da oferta e demanda ali, da lógica de tributação. Mas aqui eu acho que abarquei um pouco sobre essa questão da Ford sair do Brasil. Eu acho que aqui a intenção do vídeo, eu tentei falar um pouco sobre os problemas pelo qual ela foi embora e algumas formas de tentar solucionar. Eu acho que a gente tem que focar muito na questão de políticas amplas de emprego, de pleno emprego, questão de redistribuição de renda, para que a gente possa estimular realmente voltar a demanda no país. Queria agradecer muito a visualização de todos, mandar um grande abraço para todo mundo aí, aperta os botõezinhos todos, menos o dislike, aperta aí, se inscreva, like, compartilha. E é isso aí, valeu galera, muito obrigado, e a gente vai estar junto novamente aí próximo, não fisicamente ainda, mas virtualmente. Vamos lá galera, abraço.